Olá, meu nome é Regiane e essa é uma atividade do curso de Pedagogia da Univesp. Vou falar sobre Filosofia e Educação da disciplina Filosofia da Educação. Fazer filosofia é investigar de maneira reflexiva, crítica, profunda e abrangente sobre ou a partir de questões de fundo, ou seja, são perguntas sobre temas com os quais nos preocupamos. Filosofia da educação é refletir rigorosamente sobre os problemas que a realidade educacional apresenta. Somente o conteúdo nas escolas não é suficiente, temos que pensar dentro do contexto geral da educação do ser humano. Quando educamos, interferimos na vida das crianças, porque oferecemos elementos educativos que nós ou a comunidade educativa escolhe. O autor Severino aponta, em texto de 1990, 3 frentes em que a filosofia pode contribuir com a educação. Podemos ler no slide. No mesmo texto, ele cita a temática política e social, a busca da compreensão da historicidade humana. Portanto, a educação tem o objetivo de formar crianças e jovens para serem humanos de alguma maneira. Assim sendo, a filosofia da educação é a área da filosofia que investiga sobre o que é educação, sobre as finalidades da educação, sobre os aspectos básicos do educar, como que ser humano ajudar a formar, que caminho seguir na formação ética, política, epistemológica, estética, entre outros. As temáticas dessas diversas áreas da investigação filosófica têm sido abordadas em diversas direções e elas têm impactos na orientação das práticas educativas. Conforme a posição filosófica que temos, orientamos a nossa maneira de educar de uma forma ou de outra. Veremos a seguir 3 dessas direções que rebatem no discurso pedagógico. A primeira é o idealismo educacional, que imagina um tipo ideal de ser humano, num tipo idealizado de sociedade e indica-se uma prática educacional para a realização desse ser humano e dessa sociedade imaginada. Há uma crítica severa a essa postura filosófica educacional, porque ela não produz os resultados que ela imagina. O naturalismo é assentado nos conhecimentos científicos, afirma a existência de uma natureza humana que a educação deve ajudar a realizar. Com base num certo conhecimento científico, afirma-se que o ser humano é um ser da natureza, constituído apenas por elementos naturais, ou seja, reduz o ser humano a seus aspectos puramente biológicos. Nós somos mais do que biológicos, porém, esse mais é complicado de definir, mas merece ser pensado. A perspectiva histórico-social busca a compreensão do ser humano no seu acontecer histórico e social, sem idealizações. Severino diz: o ser dos educandos só pode ser apreendido no interior das mediações históricas e sociais concretas. Com base nessas condições, a filosofia da educação constrói uma imagem consistente do humano, tornando pertinente sua educabilidade. Temos uma ideia interessante para o nosso trabalho de professor. Pensar como esses conhecimentos que vamos oferecer para os nossos alunos pode ajudá-los nas suas vidas e pensarmos que tipo de atitudes, comportamentos que são bons para sugerirmos a eles que tenham nesse tipo de sociedade na qual eles estão inseridos. Precisamos aprender a pensar as informações para elaborar entendimento, conhecimento e significações. Para isso, há a necessidade de um trabalho do pensamento, que demanda certas qualidades, como a reflexão, a criticidade, que inclui a problematização, o rigor, a profundidade, a contextualização. O educador, como uma pessoa e um profissional que pretende atuar intencionalmente nas diversas atividades relativas à educação, necessita de uma formação sólida em filosofia, porque lhe cabe decidir quais caminhos pretende oferecer como bons aos seres humanos em formação. A filosofia ajuda nesta direção e é o grande espaço de construção, de referência coletivo dos significados fundamentais para as nossas vidas. Por essas e outras razões, pode-se justificar a necessidade da filosofia na formação dos jovens e indo além, muito mais na formação de futuros professores. Obrigada.